13, nós vamos ler a partir do verso de número 1. Aleluia. João 13, verso 1, verso 2, verso 3 e verso 4. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Deus poderoso. Aleluia. João 13, a partir do verso de número 1. A palavra de Deus diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus. Diga assim: sabendo Jesus. Diga assim: Jesus sabe de tudo. Sabendo Jesus que era chegada a hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Irmão, diga assim: Jesus amou até o fim. Jesus amou até o fim. O texto do verso 2 diz: e acabada a ceia, tendo o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Jesus sabendo, olha como Jesus é sabido. Jesus sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que ele havia saído de Deus e que ia para Deus. Verso de número 4: levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Verso 5: depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha que estava cingindo. Diga assim: toalha. Diga assim: bacia. Pode se assentar glorificando a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Queridos e amados irmãos, eu roubo a atenção dos irmãos. Estamos em mudança, em tempos novos, para a glória de Deus. Tudo se faz novo, né? Eu roubo a paciência dos irmãos ali até nós nos adequarmos, e tudo é para a glória de Deus, né? Queridos, a temática dessa noite aqui de João 13 é vivendo como Jesus. A perspectiva daquilo que nós vamos tratar hoje é 3 maneiras de viver. E não é viver como alguém almeja com que vivamos, ou com alguma perspectiva humana, mas é vivermos dentro dessa perspectiva, vivendo como Jesus. E o primeiro pontuamento aqui, ou a primeira abordagem que nós iremos fazer, é que Jesus, ele tinha uma vida que ele vivia com propósito, ok? Vamos dizer isso? Diga assim: Jesus vivia com propósito. Todos juntos? 1, 2, 3. Jesus vivia com propósito. Irmão, desse jeito não tem propósito nenhum. Vamos melhorar esse trem aí. Vamos lá, todo mundo junto? 1, 2, 3. Jesus vivia com propósito. Meu Deus, agora ficou bom. Jesus, ele vivia com propósito. A nossa ideia de João 13 é viver como Jesus, Isaac. Esse é o que a gente almeja aqui, viver como Jesus. E Jesus tinha uma vida que era uma vida com propósito. Jesus, ele entrou em Jerusalém no domingo de Ramos, um domingo semelhante a esse. Jesus, ele adentra na cidade de Jerusalém no domingo, e na segunda-feira o Senhor Jesus, ele vai purificar o templo. Na terça-feira houve um conflito entre os líderes religiosos, e eles maquinaram uma situação para prender a Jesus. Porém, Jesus não foi preso naquele momento. Na quarta-feira, possivelmente, conforme Mateus 21 ao 25, foi um dia de descanso, não tem nenhum registro. E exatamente numa quinta-feira nós vamos começar a ver Jesus e os seus discípulos se movendo para o cenáculo para preparar a Páscoa. Eles estavam aqui observando aqui a Páscoa. João 13, do verso 1 ao verso de número 3, João vai enfatizar que Jesus sabia. É por isso que eu fiz menção de frisar aqui para os irmãos, lendo o texto dizendo assim: sabendo Jesus. Então João, ele vai enfatizar que Jesus
ele sabia. Só que a partir do verso de número 4 e verso de número 5, João vai enfatizar que Jesus, ele fazia. É diferente, irmãos, nós sabemos de uma coisa e nós fazermos aquilo que nós sabemos. Há uma tremenda diferença, porque nós podemos ter muitas informações, nós podemos saber de muitas coisas, e a nossa vida prática não ser tão boa assim. Mas o apóstolo João vai deixar registrado que além de Jesus ele saber, ele sabia, Jesus ele também fazia. E o que Jesus ele sabia? Jesus ele sabia que a sua hora ela era chegada. No versículo de número 1, o texto diz: sabendo Jesus que já era chegada a sua hora. Então João ele vai criar uma temática dentro dos textos, e ele vai nos mostrar que Jesus ele saberia desta hora. Em João capítulo de número 2, versículo de número 4, Jesus está em Caná da Galileia, e um breve momento a sua mãe pede para atender aquele milagre, e o Senhor Jesus, a palavra de Deus, o Senhor Jesus vai dizer uma palavra para Maria, e o texto vai dizer, Jesus replica dizendo para ela: ainda não é chegada a minha hora. Essa é a primeira pontuação que João ele está fazendo a respeito desse texto. Em João 7 e versículo de número 30, algumas pessoas tentam prender a Jesus, tentam encurralá-lo de alguma maneira, e o texto vai replicar a mesma questão: ainda não era chegada a sua hora. Em João 8, versículo de número 20, João está criando uma temática e ele vai replicar essa mesma verdade. O texto vai dizer assim, porque ainda não era chegada a sua hora. Só que a partir do capítulo 12, versículo de número 23, começa a haver uma alteração aqui, irmão José. Parece-me que aqui está ficando claro para todos aqueles que estão acompanhando o ministério de Cristo. No versículo de número 23, as coisas mudam e o texto diz assim: e Jesus respondendo dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. O Senhor Jesus está mudando a sua temática, e nós lemos aqui no capítulo de número 13, versículo de número 1, João descreve que Jesus, ele sabia que a sua hora, ela estava chegando. E no capítulo de número 17, no versículo de número 1, Jesus deixa isso muito claro na sua oração sacerdotal. Ele vai orar para o Pai, e ele vai dizer assim: Pai, é chegado a minha hora. Então Jesus ele sabia, é diferente dele fazer. Jesus ele sabia que a sua hora ela haveria de chegar. A pergunta que fica nesta noite: que hora que era esta? A hora era exatamente a hora em que o Filho entregaria a sua vida na cruz do Calvário, pela redenção de toda a humanidade. O Filho entregaria a sua vida na cruz do Calvário. Ele renderia o seu espírito ao Pai, e ele diria: está consumado, tetelestai, está pago, a dívida está quitada. A hora era exatamente essa, em que chegaria o momento aonde o Filho de Deus pagaria a dívida para o Pai. A hora está chegada. É por isso que João ele vai dizer assim: sabendo Jesus, Jesus ele vivia uma vida com propósito. Jesus não vivia uma vida por viver. A vida de Jesus não era uma vida que se deixava levar pela situação. O que João está registrando nas Sagradas Escrituras, João está dizendo: a vida de Jesus tem uma cronologia, e Jesus não anda com o relógio da terra. O relógio de Jesus é movimentado com aquilo, eita glória, com aquilo que o céu está para se movimentar. Alguém no seu olhar humano poderia dizer: mas
mas essa hora é a hora da dor, essa hora é a hora do luto, essa hora é a hora do sofrimento, essa hora onde tudo se perdeu, essa hora onde tudo ficou escuro, essa hora é a hora do desespero, mas o céu estava dizendo, é nada, agora é a hora correta, a hora onde o Filho se entregou para a redenção de toda a humanidade. Chegou a hora do Filho, chegou a hora do Filho, e o Filho se entregou na hora correta. Pastor, e o que minha vida tem com isso? Eu preciso lhe dizer que a tua vida não é à toa. Deus tem um propósito para a tua vida também. A questão é se nós devemos andar no relógio dos céus. Eu preciso lhe dizer que tem dias, tem horas, tem minutos que o céu ele tem preparado para a tua vida. E todos aqueles que vivem uma vida com propósito, ele não fixa o seu olho na dor, ele não fixa o seu olho no momento que ele está vivendo, mas ele fixa o seu olho naquele que tem a promessa, naquele que fez a promessa. Os seus olhos estão fixos no Senhor, e a sua vida é movimentada por um propósito. Eu preciso lhe dizer isso. Você não está aqui só de passagem. Você não está aqui para passar um dia sem entender que Deus tem um propósito na tua vida. Eu preciso lhe dizer que não importa o local onde você vá, não importa o local onde você esteja, Deus tem um propósito. Eita, glória a Jesus! Deus tem um propósito com você, não importa onde você pise. Mas você precisa entender que a sua vida ela tem um propósito. Se todos nós queremos viver como Jesus, e essa é a vontade de todo crente. Irmãos, todos os crentes desejam viver como Jesus, sim ou não, irmãos? Todos desejam viver com Jesus. Irmãos, e não importa, a sua vida precisa enxergar que ela tem um propósito. Pastor, e qual que é o propósito da minha vida? Isso os céus vai revelar para você, mas o propósito maior é glorificar a Deus em tudo que você faz. A Bíblia diz assim, quer que você coma, quer que você beba, você deve fazer tudo para a glória de Deus. E o crente quando vai no mercado, ele não só vai no mercado, ele passa a entender, João, que pode ter alguém lá com um propósito, e às vezes uma palavra de direção, uma oração, uma palavra para alguém, pode mudar a vida dessa pessoa. Às vezes alguém do teu trabalho está precisando de uma palavra, de um direcionamento, e às vezes a gente não entende que Deus já tem um propósito com a gente em todos os lugares. Não é só de entrar na igreja que nós temos um propósito, também é, mas eu quero dizer que ao sair desta casa de oração, os propósitos serão revelados para a tua vida. Se prepare para Jesus te pegar no mercado, no açougue, no trabalho, ou em qualquer local que você andar, porque Jesus está voltando, e a sua vida precisa ter um propósito. Jesus, ele andava no relógio dos céus. É por isso que ele sabia o que precisava ser feito, vivendo uma vida com propósito. E viver uma vida com propósito, irmão, é enxergar além daquilo que nós estamos passando no momento, é enxergar além daquilo que as dores estão trazendo no momento, porque às vezes as dores são muitas, irmãos, os choros são muitos, os gemidos são muitos, e se nós nos apegarmos somente a isso, nós não vamos enxergar que o Senhor ele tem um propósito em todas as coisas. Quem olhasse a vida de Jó jamais iria dizer que Deus teria um propósito na vida de Jó. Alguém ia olhar e falar, mas esse homem sem unhas, sem dentes, sem cabelo, com a pele toda escamada, com um caco de telha na mão para se coçar, será que Deus tem um propósito na vida desse homem num lixão? Mas Deus tinha um propósito na vida de Jó, e ele sabia, e ele mesmo disse, o meu Redentor ele vive, e por fim ele se levantará em meu favor. Então não se atente ao momento que você tem vivido ou passado. Eu preciso dizer
dizer para a igreja: Deus tem um propósito na tua vida, rapaz. Deus tem um propósito na tua vida. Aleluia. Diga assim: vivendo com propósito. A segunda verdade é vivendo com amor. Oh, irmão, isso aqui parece ser batido, né? Porque parece que é obrigação do crente viver com amor. Só que o amor proposto aqui por Jesus, Caio, ele vai além. Ele vai além. Eu estou no versículo de número 1 de João 13. João vai dizer assim, ora antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus. Essa palavra sabendo é a mesma palavra para ter discernimento. É a mesma palavra de discernimento. É a mesma palavra de descobrir. É como se alguma coisa estivesse encoberta e fosse descoberto. Saber é isso. E talvez, irmãos, alguns de nossos irmãos podem ter entrado aqui esta noite, que eu acho difícil, mas é possível alguém ainda ter entrado aqui sem saber a respeito do propósito da sua vida. Mas o Senhor está dizendo: hoje eu vou fazer você descobrir o propósito da tua vida, em nome de Jesus. No versículo de número 1 ele diz: sabendo que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estava no mundo. Olha que palavrinha maravilhosa, Andréia: amou-os até o fim. Amou-os até o fim. Vivendo com amor. Só que o amor proposto de Deus para a nossa vida não é um amor que acaba na metade do caminho. Não é um amor que a gente coloca combustível no carro e aí não completa o tanque, você tem que fazer uma viagem longa, aí chega na metade do caminho, o combustível vai falhando e o carro vai perdendo as forças, vai perdendo as energias. O Senhor Jesus, ele está dizendo assim: o meu amor que eu despejei sobre as vidas foi um amor até o final, foi um amor até o fim. Eu amei até o fim. E aí automaticamente nesse momento a gente já lembra de alguém difícil, sim ou não, irmãos? Porque passa na cabeça: e como amar até o fim alguém duro, alguém difícil, alguém de um coração complicado e complexo? Pois eu preciso dizer para os irmãos: dentre os 12 tinha um homem chamado Judas, e Jesus amou ele até o fim. Até o fim. A proposta de Jesus na carta do Apocalipse aos Efésios, em questionamento da perda do primeiro amor, foi simplesmente porque a igreja havia perdido o amor no meio do caminho. E a proposta de Deus é que a gente não venha perder o amor no meio do caminho. É por isso que Jesus vai dizer em Mateus 24 e número 12, verso de número 12: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Há uma preocupação do Senhor Jesus da igreja nesses últimos dias em viver em amor, irmãos. E nós estamos no culto da ceia do Senhor, um culto bom para falar sobre o amor de Cristo pelas nossas vidas, um amor que foi sem medida, irmãos. A Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu. É um amor que doa, é um amor que sacrifica, é um amor que entrega. E é exatamente isso que Jesus diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vão se esfriar. Esse termo, irmãos, iniquidade, ele está ligado à maldade do mundo. E essa maldade aqui refere-se a pecados e transgressões. E a verdade é que a sociedade, ela vai viver uma multiplicação de iniquidade. Ela vai viver uma multiplicação, onde a iniquidade, a transgressão, ela vai se multiplicar. E por causa da multiplicação da iniquidade, o amor de muitos sofrerão o esfriamento. O que é o esfriamento do amor? É quando o amor, ele deixa de perder o calor, ele deixa de perder a paixão, ele deixa de perder o afeto pelas coisas de Deus. Aquilo que queimava
queimava já não queima mais. Aquilo que era caro já não é tão caro mais assim. Aquilo que era importante, a vida espiritual, agora não é tão importante assim. Por qual motivo? Porque o olhar está olhando para a maldade. E quando o olhar só fica fixado na maldade, o amor começa a se esfriar. Aí entra a frieza espiritual. E a frieza espiritual começa a se perder, começa a ficar gelado, começa a haver um distanciamento de Deus, um distanciamento da oração, um desinteresse pela palavra de Deus. E qual que são os resultados? O primeiro resultado é o desinteresse. Como que esse esfriamento ele vem e se manifesta no meio da igreja? Há um desinteresse. E o desinteresse pelas atividades que acontecem dentro da casa de Deus. Há um desinteresse em buscar com fervor a Deus pela palavra. Há um desinteresse de se santificar a sua vida espiritual e se guardar para o Senhor. Esses são os sintomas da frieza espiritual. O segundo sintoma é a negligência. E a negligência é o afastamento gradual. Quando o crente ele começa a se afastar da fé, ele começa a se afastar de Deus, ele começa a se afastar do caminho simples, que é o caminho da oração, e ele já começa a ficar tolerante com o pecado. Aquilo que outrora era caro, aquilo que era uma coisa difícil de ser negociada na sua vida, ele começa a negociar com facilidade, e a frieza espiritual, ela começa a vir. Pastor, mas como nós devemos combater tudo isso? A primeira maneira que o crente deve combater a frieza espiritual se chama perseverança. Aleluia. E eu louvo a Deus porque as irmãs já louvaram aqui hoje. Ore um pouco mais. Por favor, diga ao seu irmão: irmão, seja mais perseverante. Isso, diga assim, para a frieza espiritual não te pegar. Diga para ele: seja mais perseverante, irmão. Seja mais perseverante. Diga para ele assim: ore um pouco mais. Erga sobre calabaracia. Diga para ele assim: jejue um pouco mais, meu irmão. Diga para ele: a frieza espiritual não vai te pegar não, viu, meu irmão? Diga para ele: o fogo vai descer na tua cabeça, rapaz. O primeiro método, irmã Teresa, para a frieza espiritual não pegar a gente é perseverar na fé, irmãos. O segundo método é a busca constante do crente. É necessário o crente buscar a Deus continuamente, para que a paixão se mantenha aquecida dentro do seu coração. Ele precisa manter esta fé, e não só isso, irmãos, ele deve manter a comunhão com os seus irmãos, ele deve manter a comunhão com a igreja. Oh, irmãos, teve dias que eu entrei tão tristinho na casa do Senhor, que a alma estava tão aflita. Aquele dia complexo, aquele dia difícil, aquele dia que só você e Deus sabem como as coisas andam. Você veio para cá, mas tem um monte de coisa que precisa ser resolvida, e a sua cabeça está aqui dentro e não para, porque você não para de pensar. E eu estava nesses dias, aí eu falei: não, eu preciso ir para a casa de Deus, eu preciso encontrar-se com o meu Senhor, mas eu preciso estar lá junto dos meus irmãos. Irmã Ângela, de repente eu cheguei aqui na casa do Senhor, em comunhão com os meus irmãos, eu comecei a entoar o hino de louvor a Deus. No início o hino não estava saindo muito assim, de repente os meus lábios foram tomados, eu comecei a louvar, e não é que a esperança foi retornando, eu fui deixando aquele problema um pouquinho de lado, foi me conectando ao trono da glória, e de repente uma irmã deu glória a Deus, outro deu aleluia, e eu falei: louvado seja Deus. Aquilo começou a queimar, aquilo começou a pegar, e a comunhão da igreja propõe tudo isso. Quando os santos se reúnem, não tem sal,
livrou, curou, libertou, movimentou e fez. Aí sua veia de picado, o Senhor te toca, te dá esperança. Então a metodologia para o crente não se esfriar é ter comunhão com Deus, comunhão com a igreja e comunhão com os outros. A glória. Não fique na sua casa, venha para a igreja, venha cultuar. Eu sou pastor e preciso te dizer, você faz muita falta quando não vem. Aleluia. E por mais que o tempo passe, a gente vai conhecendo as faces e já sabe até como os irmãos estão, se está no dia bom ou não. Só de olhar, você bate os olhos e já fala: meu Deus, meu irmão não está num dia bom hoje. Aí você levanta a igreja em oração, a irmã que entrou cabisbaixo assim, de repente ele faz só assim, ó. Hoje eu vou ficar aqui no meu canto. No final do culto é o que está com a mãozona mais lá em cima assim. Aleluia. Tá vendo? A comunhão com os irmãos faz isso tudo. Eu estou declarando que essa igreja não vai viver frieza espiritual em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. E a gente fecha aqui vivendo como Jesus. O terceiro ponto é vivendo com identidade, vivendo com propósito, vivendo com amor e vivendo com identidade. Eu estou no versículo de número 3, olha o que o texto diz: Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus, e que ia para Deus. Irmão Glauber, Jesus sabia que identidade ele tinha, meu irmão. Jesus, ele vivia com uma identidade, e Jesus, ele sabia quem ele era. Diga assim: Jesus sabia quem ele era. Diga assim: Jesus sabia de onde havia vindo. Diga assim: Jesus sabia o que possuía. Diga assim: Jesus sabia para onde estava indo. Eu preciso dizer isso para a igreja. Aqueles que vivem uma vida com identidade, eles não precisam de outras coisas para afirmarem a sua identidade. Eles não precisam de outros métodos para afirmarem a sua identidade. A sua identidade está firmada em Jesus. O apóstolo Paulo vai dizer assim: não, a minha pátria não é mais daqui não. A minha pátria ela vem lá de cima, a minha pátria ela é do céu. Ele vai dizer assim: eu já não sou mais aquele velho homem, eu sou uma nova criatura, eu estou em Cristo Jesus, e as coisas passadas eu já considero como perca, pela sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Eu vivo uma vida com identidade, e viver uma vida com identidade, Paulo sabia o que era isso, porque, irmãos, em Atos capítulo de número 9, a Bíblia vai dizer que o Senhor Deus pede para que Ananias vai até a casa onde Paulo estava hospedado, na rua chamada Direita. E o Ananias, ele vai dizer algo para o Senhor a partir do verso de número 14. Ele diz assim: Senhor, mas Paulo é um homem violento, Paulo é um homem que já perseguiu muitos crentes, Paulo é um homem difícil, é um homem complicado, Senhor. O Senhor tem certeza que eu devo visitar Paulo? E no versículo de número 15, o Senhor vai dar a identidade de Paulo como ele tinha. E uma das coisas que eu aprendi com o Senhor nesse texto de Atos 9:15, porque o texto vai dizer assim, ó: disse-lhe porém o Senhor: vai, porque para mim este é um vaso escolhido. E olha o que Deus vai dizer de Paulo: para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve permanecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse-lhe: irmão Paulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo de Deus.
Sabe quem firmou a identidade de Paulo? Sabe quem firmou a identidade de Paulo? Não foi alguém não, irmão do Edson. Não foi alguém que disse assim: não, você é isso, você é aquilo, você é aquilo outro. Paulo não estava buscando confirmação de ninguém. Paulo estava 3 dias já sem enxergar, orando, jejuando e buscando ao Senhor. Quando Deus aparece para Ananias e diz: vai. E aí quando Ananias vai dar a identidade de Paulo, dizendo que esse aí é um homem violento, o Senhor disse: nada disso, rapaz. Quem dá identidade sou eu sou o Senhor que dá identidade. Então me revela qual que é a identidade de Paulo. Para mim ele é um vaso escolhido na minha presença. E quantos estão dizendo assim: para esse já não tem mais saída, para esse já não tem mais volta? É porque nós estamos olhando com os olhos naturais. Mas se nós olharmos com os olhos dos céus, é possível que o Senhor queira entregar identidades nessa casa. E sabe qual que é a identidade dele? Padecer pelo Evangelho, padecer pelo reino dos céus. Então não permita que alguém queira afirmar a sua identidade. Quem dá a identidade para nós é só o Senhor. Viver com identidade é saber que você tem um Pai. E saber que você tem um Pai é saber que você é bem cuidado. Saber que você tem identidade é saber que você pertence a uma família. E essa família na Bíblia é chamada família de Deus. Saber que você tem uma identidade faz você ter a certeza de que o seu Pai cuidará de você em seus mínimos detalhes. Eu sou pai, tenho 2 meninas, e quando algo estranho acontece, Daniel, o alerta já liga, e eu já fico atento. E eu sou homem, sou ser humano, sou falho, sou errante. Agora você imagina o Deus soberano, todo poderoso, Criador dos céus e da terra, por saber que o seu filho está na terra, padecendo afrontas, necessidade, tribulações e adversidade. O Pai conhece a vida do seu filho, o Pai enxerga a vida do seu filho, e o Pai ele vê o que o seu filho está passando e o que ele está precisando. Então não busque a sua identidade em ninguém, não busque a sua identidade em coisas. Nessa noite o Senhor está dizendo: eu tenho uma identidade para te dar, que nenhum homem pode lhe dar. Eu tenho um cuidado que ninguém lhe pode oferecer, e eu estou aqui para me revelar para a sua vida. Eu quero que você viva com identidade. Diga assim: vivendo com propósito, vivendo com amor e vivendo com identidade. E a gente fecha o texto, acabou aqui, tá? João 13, Marião, verso 5, a gente encerra. João 13, verso 5, a gente encerra. O verso 4, hein, Marião? O texto diz assim, no verso 3, o texto diz que Jesus, ele sabia que ele vinha do Pai, ele tinha uma identidade, estava bem firmado dentro do seu coração. No verso número 4, o texto diz assim, levantou-se da ceia, tirou as vestes e tomando uma toalha, cingiu, depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com toalha com que estava cingido. Você sabe disso? Esse serviço que Jesus está fazendo não era para ele fazer. Esse serviço aqui era serviço de serviçais, de domésticos da casa. Mas lembra que eu disse para os irmãos que Jesus tinha uma identidade? E Jesus sabia quem ele era, Jesus sabia de onde tinha vindo, e Jesus sabia para onde ele estava indo. É por isso que o texto diz que Jesus, ele se levanta da ceia. E sabe por que ele se levanta? Ele levanta com o objetivo de servir. Eu quero dizer algo para a igreja do Senhor.
Todos aqueles que entenderam, Jennifer, a sua identidade de Cristo, não pode ficar sentado para deixar de servir. Todos aqueles que entenderam a sua identidade em Cristo, eles vão se levantar para poder servir o reino de Deus. Por qual motivo? Porque Jesus sabia, não tem ninguém para servir, ninguém vai se voluntariar não, ninguém vai pegar a toalha não, ninguém vai fazer não tem problema não. Eu vou ser o primeiro que vou fazer e vou dar o exemplo para os demais fazerem. Eu estou cansado, irmãos, de murmurações, de dizer assim: fulano não faz, fulano não vem, fulano não colabora, fulano não tem compromisso, fulano não tem disposição. Eu quero saber quem está se levantando para fazer nesses últimos dias. A minha preocupação é com aqueles que entenderam a identidade, porque se entendeu a identidade não consegue mais não consegue mais ficar sentado, irmão. Ele já entendeu, não posso mais ficar sentado. Bota o meu nome, conta comigo, estou aqui, estou à disposição. Irmãos, e a igreja está enfrentando um momento que vai precisar de cada um aqui. Posso ouvir glória a Deus? Não, irmão, deixa eu saber quem entendeu a identidade aqui. Quantos entenderam a identidade? Irmão, porque assim, se não, eu volto a pregar tudo de novo. João 13, verso 1. Irmão, se a gente entender a identidade, a gente precisa se levantar para servir. Eu quero dizer aos irmãos, a gente já fechou, tá? Quero dizer aos irmãos que a igreja está enfrentando esse tempo, aonde que a gente precisa entender a identidade do servo de Deus é serviço. Jesus se levantou para servir e disse: sabe o que Jesus disse? Alguém tem uma toalha aí? Alguém tem uma bacia aí? Jesus, o que o senhor vai fazer? Não, o pessoal chegou, está com o pé tudo sujo, alguém precisa lavar esses pés aqui. Mas já que ninguém está fazendo, pode deixar que eu mesmo faço. Vamos ficar de pé para orar? Diga assim para o seu irmão, vai, diga assim com fé, diga assim para ele: irmão, pode deixar que eu mesmo vou fazer, viu? Isso. Diga, ó, mas diga com fé, fala assim, ó: se preocupe não, viu, meu irmão? Pode deixar que eu vou fazer, viu? Diga pela fé, viu? Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Vivendo como Jesus, vivendo com propósito, vivendo com amor e vivendo com identidade. Chegou o tempo dessa igreja se levantar para servir, irmãos. Devemos servir a igreja, devemos servir a mesa. O Senhor Jesus vai dizer assim: quando eu estive no meio de vós, vocês acham que eu era como aqueles que estavam sentados à mesa? Ou aquele que estava servindo? Ele disse: eu não sou como quem está sentado à mesa, eu sou como aquele que serve. Jesus serviu. E se eu quero andar como Jesus e viver como Jesus, eu devo servir também. Nós devemos viver uma vida de serviço e servimos uns aos outros, como diz a palavra de Deus. Nós vamos ceiar, irmãos. A ceia do Senhor, ela será servida. Eu peço para que os diáconos venham aqui na frente e nós vamos